Boa noite, igreja. Tão bom estar aqui de novo. A última vez que eu vim, vocês estavam em reforma. E eu estou percebendo que vocês daqui a pouco vão ter que fazer outra reforma. Porque já não está cabendo mais o rebanho do Senhor aqui, né? E a última vez que eu vim, eu senti tanta comunhão com vocês. Foi um momento tão gostoso. Nós tivemos assim uma unidade no espírito mesmo. E quando eu tive o privilégio, né, de estar aqui, é seu, pastor? Ou é oferta? É seu ou é oferta isso aqui? Acho que é oferta. É oferta, pelo jeito é oferta. E quando eu recebi o convite para estar aqui de novo, sem hesitar, eu falei, estou junto, pode contar comigo. Se eu puder cooperar com alguma coisa que Deus está fazendo ali, eu quero. Então, meu objetivo não é falar de mim, nem do que eu estou fazendo, mas daquilo que Deus quer fazer na vida de vocês. Amém? Eu acho que a proposta da conferência ela é determinante, porque ela vai ao encontro da razão para a qual nós nascemos. Antes de qualquer coisa, nós nascemos para o relacionamento com Deus. Nós viemos de Deus e para Deus vamos voltar. Então, desde a nossa existência, durante toda a nossa peregrinação, e o nosso destino sempre está em Deus. Então, quando a gente foca a vida em Deus, nós realmente entramos na verdadeira razão da nossa existência. Só que a gente sabe que a complexidade da existência não é fácil. Quem já percebeu que a vida é simples para ser entendida, mas complexa para ser vivida? Quem já entendeu aqui? É interessante, porque a complexidade da prática da vida, ela depende, mas depende profundamente de uma intimidade com Deus. Porque quando você convive com o Senhor, você está convivendo com aquele que conhece o amanhã como se fosse hoje. Então, quando você pergunta para Deus, você não pode perguntar para Deus o que vai acontecer amanhã. Porque isso não funciona para Deus, isso funciona para nós. Você tem que perguntar para Deus, Deus, o que já está pronto para amanhã? Porque tudo que ele vê pronto. A vida não é progressiva na ótica de Deus. A vida é progressiva na nossa ótica. Então Deus daqui a 20 anos, ele não vai ver o que vai acontecer, ele já vê o que está pronto. É assim que funciona a ótica divina. E aqui que também caminha a fé. A fé caminha nessa soberania de Deus. Porque se a gente não entende o mundo desta forma, a gente pode entrar no que nós chamamos de um deísmo aberto, a gente pode chamar numa teologia progressista, e a gente pode cair em erros extremamente absurdos. Mas tudo isso é assunto para o pastor Márcio tratar no seminário, na verdade. Aqui a gente vai pregar coisa mais simples, mais arroz com feijão, né? Tá? Mas é importante você entender isso. E como que a gente descobre os pensamentos de Deus? Em primeiro lugar, você tem que parar que Deus pensa. Alguém aqui já pensou que Deus pensa? Levante as mãos, seja honesto. Nós temos aqui quantas pessoas hoje? Umas 500 pessoas ouvindo aqui. Deixa eu ver desse lado direito aqui. Nenhuma pessoa parou para pensar que Deus pensa. Aqui, uma pessoa parou para pensar o que Deus pensa. Aqui, 3. Então, num auditório de mais de 500 pessoas, nós temos 3 pessoas que pararam para pensar que Deus pensa. E o que pensar disso, então? Como que funciona o pensamento de Deus? Já parou para pensar? Bem, vamos fazer uma referência do nosso pensamento. Como é que você pensa? Quando você pensa, o seu pensamento é concreto, absoluto, né? Estou perguntando para 2 mulheres. O pensamento é concreto e absoluto? Alguém está entendendo a brincadeira aqui ou não? Ou vocês vão pensando, aí depois que vocês pensam mais um pouquinho, aí vocês voltam a pensar, aí quando vocês concluem uma coisa, aí vocês pensam que não está nada certo, aí voltam a pensar tudo de novo. Como é que vocês funcionam? É assim? Homem também é assim. Vocês pensaram que eu já ia fazer uma brincadeira maldosa com vocês. Nós também somos assim. Nós vamos pensando, e a gente vai formulando o que nós pensamos. E aí, o que é certo, o que é errado, o que é viável, o que não é viável, o que é possível, o que é impossível, o que é mensurável, o que não é mensurável. E a gente cria, então, todo um plano de vida em cima disso. Ok? Mas Deus não pensa assim. O que difere os pensamentos de Deus com os nossos pensamentos é porque Deus pensa de forma concreta. Quando Deus pensa de forma concreta, Deus não pensa que talvez, Deus sempre pensa o que é. Deus sabe o que é bom e Deus sabe o que é mal. Deus sabe o que é certo e Deus sabe o que é errado. Deus sabe o que é divino
e Deus sabe o que é satânico. Todo pensamento de Deus é concreto. Amém? Estabelecido esse segundo conceito. Terceiro conceito, antes da gente começar a pregar. Como é que eu sei o que você pensa, pastor Jeder? Você está pensando agora. Eu não sou adivinho e nem quero ser. Deus me livre. Ok? Mas você está pensando agora. Eu não sei o que você está pensando. Nós somos uma máquina de pensar. A gente até sem pensar, pensa. E quando a gente pensou que pensou sem pensar, a gente fala, meu Deus, que burrada que eu fiz porque eu não pensei que não estava pensando. Não é verdade? Mas vamos lá. Como é que eu sei que você está pensando? Existem algumas formas e duas das mais viáveis de eu saber o pensamento de uma pessoa. Qual que é? Não. Primeira coisa é quando você fala. Eu sei o que você pensa. E também a gente percebe que algumas pessoas quando falam, ela não pensou antes de falar. Na verdade, mas estou brincando. Tá? Mas quando você fala, ou quando você escreve, quando você registra os seus pensamentos, ou pela fala, ou pela escrita, você sabe o que está na cabeça daquela pessoa, o que está no coração dela. Agora vamos trazer isso para Deus. Deus pensa? Opa. Ok? Vamos de novo? Deus pensa? Como é que eu sei como Deus pensa? Quando Ele fala. Como eu sei quando Deus pensa? Quando Ele escreve. E essa é a forma de se relacionar com Deus. E aqui que você vai entender a Bíblia. Quem está comigo aqui, diga amém. Você vai entender a Bíblia. Vou te fazer uma outra pergunta. Vou te encher de perguntas, porque eu sei que o pastor Márcio tem uma escola, e essa escola vai resolver todas as dúvidas de vocês. Bem, quem acredita que o primeiro ser humano na face da terra foi Adão? Umas duas pessoas. Vocês pensam na criação pré-adâmica? Eu estou testando a teologia de vocês aqui também, hein? Hã? Quem crê que o primeiro ser humano foi Adão? Diga amém. Adão tinha Bíblia? O que Adão tinha? E como é que Deus então se revelou a Adão? Falando. O homem nem sempre teve a Bíblia, mas o homem sempre teve a palavra de Deus. O ser humano nunca ficou sem a palavra de Deus. Amém? Está comigo aqui ou não? Depois a palavra se tornou escrita. Por isso que nós podemos dizer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Porque o que está registrado foi o que Deus falou. Concorda comigo aqui ou não? Agora vamos um pouquinho mais para frente. O que Deus falou para Adão, revelando o seu pensamento concreto? Deus falou, aqui está a árvore que produz o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ok? E aqui está a árvore da vida. Amém? Se você comer aqui desta árvore, do fruto dessa árvore, certamente morrerás. O pensamento de Deus, ele é evolutivo? O pensamento de Deus, ele é progressivo? Ou o pensamento de Deus é concreto? Então, o que Deus estava falando ali era passível de mudança ou era um pensamento revelado de forma concreta? Então, não tinha mudança, ok? Por isso que Deus é um Deus que não tem sombra de variação. Estou estabelecendo bastante conceitos teológicos aqui, vai ser muito importante para nós, ok? Bem, o homem se relacionava com Deus de que forma? Qual é a natureza de Deus? Deus é um ser físico? Hã? João 4,24, o que diz? Deus é o quê? Espírito. Então, onde é que Adão ouvia Deus? No Espírito. Adão ouvia Deus no Espírito. Ok? Enquanto Adão ouvia Deus no Espírito, ele estava em vida. Enquanto as verdades de Deus eram verdades para Adão, ele estava em vida. Enquanto Adão se mantinha fiel à palavra de Deus, ele estava em vida. Porém, qual que é a mente de Satanás? Satanás tem a mente de Deus? Não. Você lembra o que Jesus falou em Mateus capítulo 16? Quando Pedro disse, Senhor, te poupe de ir à morte. Jesus olha para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus, senão apenas a dos homens. Então Satanás não conhece a mente concreta de Deus, mas ele conhece o comportamento humano.
E o diabo não trabalha com questões concretas, ele trabalha com questões sugestivas. E é aqui então que ele sugere a Adão de que Deus não tinha pensado e se expressado concretamente. Quando ele diz assim, certamente não morrerás. Porque na realidade Deus está escondendo o jogo. Ele não quer, Adão, que você seja semelhante a ele. Dentro dessa história, você vai perceber uma coisa extremamente interessante sobre nosso relacionamento de intimidade com Deus. Adão trocou a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Ele trocou a vida de Deus pela morte proposta a Satanás. Por causa do quê? Por causa da incredulidade. O que é incredulidade? É a incapacidade de você crer na verdade de Deus. E você vai entender aqui a origem do pecado humano. Porque a origem do pecado humano não foi a desobediência. A desobediência foi uma consequência do pecado. Não foi ter comido o fruto da ciência do bem e do mal, o pecado. A desobediência se consumou naquela desobediência. Ou seja, o pecado se consumou naquela desobediência. Então, qual foi a origem? Onde o pecado foi fecundado no ser humano? Na incredulidade. A partir do momento que o homem duvidou da palavra de Deus, a partir do momento que o homem não acreditou mais na verdade de Deus, ele concebeu, ele gerou aquilo porque ele não confessou, se tornando independente, e na sua independência ele consumou o pecado pela desobediência. É fácil você fazer essa equação. Faça o caminho contrário. Na sugestão do diabo, come do fruto do bem e do mal, do fruto do bem e do mal, certamente não morrerás, porque Deus sabe que você vai ser igual a ele, porque seus olhos vai ser abertos. Ele ia chegar assim, não, diabo, eu não acredito na tua mentira, eu continuo acreditando na verdade de Deus. Você acha que ele teria consumado o pecado chamado desobediência? Não. Não. Por que eu estou falando sobre isso? Porque naquele exato momento, o ser humano morreu. E aí você vai entender o que diz Romanos 3, 23 e 6, 23. Romano 3, esses textos dizem assim, que o salário do pecado é a morte. E porque o homem pecou, ele foi o quê? Destituído da glória de Deus. Então entenda o que é glória aqui. Toda vez que você vir glória na Bíblia, toda vez que você vir glória, você entenda assim, ó, a tecla aí, SAP, aquela que traz a interpretação do texto. Entenda assim, glória, fala comigo, glória. Repita comigo, um ato autorrevelador de Deus. Então o que significa que o homem foi destituído da glória? Ou seja, o homem não poderia ser mais um agente da manifestação de quem Deus é. Isso foi tirado do homem. A mesma coisa que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer era o querubim da guarda, o mais alto elevada posição nos céus. Quando ele pecou, foi-lhe tirado essa função de querubim da guarda, e ele então passou a ser chamado Satanás, como a gente conhece, o diabo, a antiga serpente, o dragão. Ele não é mais Lúcifer, ele não é mais portador de luz, ele não tem mais como revelar a glória de Deus. Alguém pegou aqui ou não? Por isso que você vai lá em Efésios capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que haja glória na igreja. Porque o que significa glória? Vamos ver se são bons alunos. Aleluia, vamos lá de novo? Quando eu falo glória e vocês apertam a teclinha, sabe? Fala glória. Só as mulheres, glória. Homens, glória. Todos nós, glória. Então o que Deus quer na igreja? Ações, atitudes, o movimento da glória. Isso que a gente chama. O que é o movimento da glória? Todo movimento da glória tem que expressar uma faceta de Deus. Todo movimento da glória tem que expressar uma manifestação do caráter de Deus. Todo movimento da glória tem que expressar uma grandeza de Deus. Todo movimento da glória tem que expressar essa majestosa pessoa chamada Deus. Bem, dada essa introdução, como que a gente consegue chegar a esses níveis aí? Pela intimidade.
Como que Deus vai agora devolver a nós, como igreja, a glória? Como que nós podemos nos tornar pessoas que somos agentes do ato autorrevelador da glória de Deus? A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Naquele exato momento que você nasceu de novo, alguns 30 anos atrás, outros 20, outros 15, enfim. No momento que você nasceu de novo, o seu espírito foi recriado. Ok? O teu espírito foi recriado. E agora, com o espírito recriado, você volta na mesma condição do ser humano. Só que diferente, não mais na linhagem de Adão caído, mas você volta agora na linhagem de Jesus, o ressuscitado. Você não traz mais a linhagem do Adão amaldiçoado, você traz agora a linhagem do Jesus que venceu toda a maldição. Você quebra agora o padrão da queda e agora se estabelece no padrão da redenção. Alguém está entendendo comigo aqui ou não? Só que o padrão do relacionamento não mudou. Mudou o padrão da natureza, mas não mudou o padrão do relacionamento. Voltemos lá para Adão. Como é que Adão se relacionava? No Espírito, por intermédio da palavra, para revelar Deus. Esse era o padrão. Diga comigo, se relacionava no Espírito, através da palavra, para revelar Deus. E esse é todo o padrão da intimidade. Por que eu estou falando isso? Eu quero quebrar alguns conceitos errados. Deus não vai se revelar a você só porque é você, queridinho de Jesus. A última Coca-Cola do deserto. Não. Porque sou eu. Deus nunca trabalha dessa forma. Deus vai se revelar a nós como humanidade, para que como humanidade nós possamos revelar Deus. Então, segundo padrão, por que Deus não vai se revelar somente a você porque você quer ter intimidade com Deus? Não, Deus vai se revelar a alguém que queira transformar essa intimidade num ato revelador de quem é Deus. Porque o grande problema nosso é que a gente entende intimidade na nossa pessoalidade. Deus está se revelando a mim, se revelando a mim, se revelando a mim. Para quê? Para que eu tenha intimidade com Deus. Se este for o único fim da intimidade, nós estamos olhando o relacionamento entre céus e terra numa ótica meramente humana. Nós estamos olhando o relacionamento entre céus e terra apenas numa ótica humanista e egoísta. Vamos pegar algum padrão bíblico. Todos os homens que tiveram intimidade com Deus revelaram Deus. Quem é que te revelou o bom pastor? Davi? Quem é que te revelou Jeová Jiré? Abraão? E assim por diante. Muito do que nós conhecemos de Deus hoje, repita comigo, muito do que nós conhecemos de Deus hoje, Deus se fez conhecido por intermédio de pessoas. Como que nós conhecemos o Deus Emanuel? Quem que revelou para nós o Deus Emanuel? Jesus, o próprio Deus encarnado. Então esse é um padrão da intimidade. Pastor Jamal, por que é importante nós pensarmos dessa forma? Porque se você não pensar dessa forma, você não desenvolve relacionamento. O relacionamento com Deus não é algo egoísta. O relacionamento com Deus não é só para resolver os seus problemas. O relacionamento com Deus não é só para curar os seus traumas. O relacionamento com Deus não é só para te dar sabedoria para resolver a complexidade da vida. O relacionamento com Deus não é só para você se tornar mais inteligente. O relacionamento com Deus não é só para você se tornar mais ungido. O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, não é simplesmente para dizer que você conhece Deus. Acima de tudo, o relacionamento com Deus é para você ser um agente dos atos autorreveladores de Deus. Porque agora a glória que foi tirada do homem foi devolvida novamente pelo novo nascimento. Então, sempre que você pensar em intimidade,
Lembre o padrão da humanidade agora. Vamos falar intimidade dentro de um padrão humano, homem e mulher. Se nós, todas as vezes que tivéssemos intimidade, dessemos o tiro certo, quantos filhos você teria? Alguns não muito, eu estou brincando. Outros, alguém está entendendo? Porque intimidade sempre é criadora, ela sempre está trazendo vida. A intimidade nunca foi simplesmente para o prazer. A intimidade, dentro da biologia, foi criado para produzir vida. O que você produz quando você tem relação com a sua esposa e ela fecunda, gesta e nasce alguém o quê? Que vai ser o ato revelador de quem você é. Ele tem o mesmo DNA. Alguns vão ter a mesma cor de olhos, a outra vai ter o mesmo... É a cara do pai. Eu falei, ainda bem que tem saúde. Não, mas estou brincando. Alguém pegou aqui ou não? É o mesmo padrão, porque nós somos a imagem de Deus. Então, muito da nossa existência revela o padrão de relacionamento entre céus e terra. E é a mesma coisa. Muitos de nós, por exemplo, evitamos ter filhos. Eu estou entrando num assunto polêmico aqui, mas deixa eu ver se eu não vou me enroscar. Tá? Não tem nenhum problema isso, o controle de natalidade. Agora, ao mesmo tempo, você faça uma pergunta para alguém: por que você não quer ter filho? Aí a pessoa fala assim: não, porque eu quero viver a minha vida. Porque eu quero ter mais tempo com a minha esposa. Porque eu quero ter mais... Enfim, porque sabe, teve filho. Alguém entendeu aqui? Ó? Né? Aquela velha ditada assim, principalmente os homens lembram muito disso. Ó. Teve filho, perdi a esposa. Quantos homens podem dizer amém? Aos améns amargurados, feridos. Mas depois você recupera, com o tempo passa, você recupera de novo. Né? Vamos lá? Então, quando a pessoa ela decide assim, algum problema está ali, alguma questão está ali, não é natural não querer ter filhos. Eu não quero criticar, não quero te colocar nenhum peso, porque o meu assunto não é esse. Meu assunto é que é antinatural não querer ter filhos. Nenhum. A mesma coisa é com relação à intimidade. Se você fala para mim, cara, que Deus falou com você, e Deus falou com você, e Deus falou com você, que você é íntimo de Deus, que você vê Jesus em carne 23 vezes por dia, em cada 1 hora do dia você vê Jesus aparecendo para você. E você tem essa intimidade com Deus, que entende todos os mistérios e tal. Mas eu olho para você e eu não consigo ver essas experiências se transformando num ato revelador de Deus. Desculpe, eu vou ter que duvidar da sua intimidade. Eu vou ter que pensar um pouquinho que, no mínimo, essa intimidade ela é egoísta. Ela está sendo só algo atrás do prazer, não do propósito. Querendo ou não, queridos, é a mesma linguagem que a gente usa dentro da igreja. Quantos concordam? Diga amém. Por isso que o novo nascimento é algo muito extraordinário. Em uma outra ocasião eu venho aqui ensinar sobre isso. Então, estabelecido esse conceito, agora eu posso ensinar vocês a ter intimidade, porque eu acredito que vocês têm juízo. Uns dois deram amém. Vou tentar de novo, agora eu posso ensinar vocês a ter intimidade com Deus. Porque vocês estão sabendo que não é uma coisa para brincadeira, não é uma coisa só para correr atrás do prazer, não é uma coisa só para se sentir bem no culto, não é só algo para aumentar o seu ego, é algo proposital. A intimidade com Deus sempre é proposital. Glória a Deus. Então, voltemos lá. Deus, qual é a natureza de Deus? Espírito. João 4, 24. Porque Deus é Espírito. E todos que devem o adorar, o adorem em espírito e em verdade. Essa é a natureza de Deus. Agora, qual que é a natureza humana? Diga comigo, eu sou um espírito que possui uma alma e que habito num corpo. Então, se você olhar dentro desse contexto que está lá em Tessalonicenses 5:23, que Deus conserve santos sua alma, espírito e corpo, você vai entender a natureza humana. Nós somos 3 em 1. Eu sou um espírito. A minha natureza real e verdadeira é espiritual.
Eu possuo uma alma para me relacionar, então, com pessoas. E um corpo para me relacionar com o mundo. Então, onde que eu me relaciono com Deus? Não é na minha emoção. Na minha emoção, eu me relaciono com pessoas. Com Deus, eu me relaciono onde? No meu espírito. Com o mundo ao meu redor, onde eu tenho tato, olfato, paladar, audição. Onde é? O corpo. Então veja que nós somos completos para todos os ambientes de relacionamento. Então todo relacionamento que você desejar ter com Deus e querer com Deus, onde que está? Está na sua mente? Não. Na mente, Deus é incompreensível. No espírito, Ele se revela. Na mente, Deus parece loucura, mas no espírito, Ele gera fé. Na mente, você fica confuso, mas no espírito, você recebe revelação. Aí a gente para um pouquinho para pensar, poxa, mas se eu vejo Deus no Espírito, e se eu compreendo Deus no Espírito, e se eu sinto Deus no Espírito, e se Deus fala comigo no Espírito, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de nós treinamos o nosso Espírito? Está comigo aqui ou não? Quantos de nós treinamos o nosso Espírito? Quanto tempo você gasta treinando o seu espírito, o seu homem interior? Qual o exercício que você faz para treinar o espírito humano para ouvir o Espírito de Deus? Eu estou aprendendo inglês. Graças a Deus estou aprendendo. Não cheguei muito lá, estou naquela fase ainda de que eu não aprendi tão bem o inglês e estou esquecendo um pouquinho o português. Estou numa fase meio estranha. Mas eu me lembro uma coisa, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, os caras falavam comigo, eu só entendia assim. Aí eu fazia aquela cara de paisagem. Você sabe, brasileiro nunca fica por baixo, né? Aí às vezes você fala assim, você quer dar a sua casa? Yes. O cara, yes? Não, 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 não. Então eu já fugi desse yes para tudo, que eu já me caí nas encrencas bem feias. Aí eu percebi uma coisa, que com o passar do tempo, eu ia escutar os caras faziam assim, ó. O ouvido ficava desse tamanho assim, ó. Eu saía cansado. 10 minutos de conversa, eu saía exausto. Eu tinha que ir para casa dormir. Dormia, aí eu cansado, descansava de novo, aí eu voltava para aprender. Agora não, agora os caras falam, não é que tem sentido que os caras falam, não é? Parece chinês, parece qualquer coisa, nem inglês. Agora os caras falam, eu entendo, porque eu treinei o meu ouvido. A minha pergunta é, o quanto você treina o seu espírito para desenvolver relacionamento com Deus? Porque eu vi no contrário, a gente treina o nosso corpo. Quando a gente quer treinar o nosso corpo, a gente vai aonde? Alguém percebeu? Academia, ouviu aí Deus falando? Você tem o espírito treinado para ouvir Deus? Onde que você treina o seu corpo? Ouviu aí, pastor? Eu também preciso ouvir isso aí. Academia, ok? Quando você quer desintoxicar sua alma, você precisa alinhar os seus sentimentos, que você está desorganizado por dentro, você vai aonde? Pastor? Psicólogo? Não é assim? Agora eu te pergunto, o que você faz para treinar o seu espírito? Qual o exercício espiritual que você faz para treinar o seu espírito? Eu sei que a maioria de nós aqui nunca nem pensou nisso. Ah, pastor, eu vou na igreja cantar louvores. Deixa eu te falar, quando você canta, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, você está cantando com a alma, você está cantando com entendimento. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14. Você está treinando a sua alma a ser grata. Você está treinando a sua alma a se regozijar em Deus. Você está treinando a sua alma a se expressar nas grandezas de Deus. E o pastor aqui já gravar um CD, se não gravou ainda, né? Você não, que coisa. Você está treinando a sua alma, porque você tem o conhecimento de Deus e você expressa com a sua razão. Por isso que 1 Coríntios diz assim, eu tenho que louvar com entendimento, mas também louvar com o Espírito.
Eu sei que vocês estão perguntando, como que eu faço isso? Cenas do próximo capítulo. Mas eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, que quando eu oro em línguas, quem é que está orando? Meu espírito. Então, por exemplo, um dos exercícios espirituais que você treina o seu espírito para ouvir Deus, onde que é? Falar em línguas. Agora, por que você olha no Velho Testamento, escute bem, você vê o dom da fé no Velho Testamento? Sim ou não? Abraão, pai da fé. Você vê dom de cura no Velho Testamento? Você vê dons de sinais e maravilhas no Velho Testamento? Você vê praticamente os 9 dons do Espírito no Velho Testamento. Ou seja, não o dom em si, em operação, mas alguma nuance desses dons. Ok? Você vê interpretação de línguas no Velho Testamento, por exemplo? Sim. Escreveu na parede, tekel, menem, parzim. Ninguém sabia entender. Aí veio Daniel, pesado fosse na balança, achado em falta, teu reino será dividido. Ok? Agora, qual a única nuance que você não vê no Velho Testamento de algum dom? Falar em línguas. Pergunte a pergunta certa que você tem a resposta. Por que a resposta? Você não vê línguas estranhas no Velho Testamento. Mas o povo adorava Deus no Velho Testamento. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ninguém havia nascido de novo no Velho Testamento. Somente depois que o homem teve o Espírito recriado, ele pôde orar no Espírito Santo. Então hoje orar em línguas não é simplesmente uma questão de denominação, de preferência doutrinária, se eu gosto ou não gosto, se é ou não é. Não, é algo que você vai treinar o seu espírito. Treinar o seu espírito. Então, vou te fazer uma pergunta. Algumas pessoas falam, pastor, aí vem como é aquelas brigas de igreja, né? Mas falar em línguas é o sinal do batismo com o Espírito Santo? E se não falo em línguas, será que eu também sou batizado no Espírito Santo? A minha resposta fala assim, vem cá. Vamos supor que orar em línguas não seja o batismo com o Espírito Santo, a gente resolve um monte de problema. Não é. Não é o sinal. Vamos supor que não seja. Aí eu te faço uma outra pergunta. Por que não ora em línguas? Uma coisa não está atrelada à outra. Eu não posso simplesmente colocar lá, não é o sinal do batismo com o Espírito Santo, para me eximir de orar em línguas. Se não é, tudo bem. Mas isso não impede você de orar em línguas. E se for o sinal? Por que a gente não busca? Porque para a igreja primitiva nunca foi facultativo ser cheio do Espírito Santo. Nunca foi opcional. Nunca foi uma briga denominacional. São conceitos que a gente precisa entender. Por exemplo, outra coisa. A Bíblia fala que a paz que excede o quê? Onde é que está o entendimento? Está onde? Então como que você treina o seu espírito? Aprendendo a andar em paz. Como é que você anda em paz? Você quer ver o que a gente faz? A gente é muito bruto na nossa intimidade com Deus. Você vai fazer alguma coisa, de repente, some a paz dentro de você. Alguém já aconteceu isso aqui ou não? Mas só que o negócio é rentável. Só que o negócio é lucrativo. Só que o que você vai fazer é o sonho da sua vida. Aí você vai tornando o seu espírito bruto, porque pela ganância da alma, você atropela a voz do espírito humano. Você vai ficando com o espírito bruto, vai ficando parecendo um xereque, um ogro, porque você vai assassinando a voz do seu homem interior. Você vai assassinando o seu homem interior, onde Deus fala. Escute, quando some a paz, porque Deus está dizendo assim, eu preciso da sua atenção. Eu preciso do seu tempo. Eu preciso esclarecer algumas coisas aqui. Mas nós somos muito movidos do quê? Por uma ganância humana.
E a ganância fala sempre mais alto. O prazer fala sempre mais alto. Alguém já passou por isso aqui e depois quebrou a cara? Diga amém. Os mentirosos não entram no reino dos céus. Quem aqui fez aquele negócio horrível, principalmente os homens aqui, que a sua mulher tinha dito para você não, e você quebrou a cara e você ouviu aquela célebre frase que homem odeia? Não te avisei? Eu não te disse? E elas falam com prazer, não falam com prazer? Ó, tá vendo? Né? Elas não falam com prazer, elas enchem a boca assim. Você nunca ouviu isso, pastor Márcio? Eu te disse? E Deus parece que faz a mesma coisa, né? Deus olha assim para mim. Eu te avisei. Só que a sua ganância falou mais alto. Eu te avisei. Só que a sua jactância falou mais alto. Te avisei. Só que você foi bruto no seu homem interior. Então, assim, adiantando um pouco a mensagem, mas não vou deixar ela correr tanto. O que acontece? Nós sempre pensamos que a relação com Deus ela é meio assim Spielbergiana, hollywoodiana, onde diz Moisés. Não é aquela voz bonita, né? Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. A gente não pensa que Deus é assim? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Vamos voltar um pouquinho. Deus é o quê? Matéria ou Deus é espírito? Deus se comunica conosco na nossa mente ou no nosso espírito? E onde você quer ouvir então Deus, se Deus fala no espírito? Por que você quer ficar ouvindo aqui fora? Por que você quer ficar ouvindo Deus aqui nas circunstâncias? Por que você quer ficar ouvindo Deus, como diz o ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus? Isso mostra a nossa imaturidade. Nós precisamos crescer como filhos de Deus. Nós precisamos desenvolver o nosso homem interior. Nós vamos desenvolver o nosso espírito humano para ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Porque enquanto isso não acontece, a probabilidade da gente sempre achar que Deus não fala, e Deus fala mais do que propriamente a gente está ouvindo. Deus fala mais do que propriamente nós estamos percebendo. Agora, eu vou avançar um pouquinho aqui, mas eu volto na mensagem. Quem está comigo, diga amém. Veja só o seguinte, se Deus é espírito, e o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual, a gente tem que entender algumas questões aqui. Põe aqui na tela para mim, se possível, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 em diante. Preste atenção no que você vai ver nesse texto aqui. Olha lá. No entanto, como está escrito, olho algum jamais, ouvido algum nunca, e mente nenhuma jamais, o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Guarde essa palavra, para aqueles que o amam. Alguém guardou essa palavra aqui? Amém? Vamos lá, segue adiante. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio de quem? Do Espírito. Porque o Espírito investiga tudo, investiga até mesmo as profundezas de Deus. Então, olha quem é o Espírito aqui. O Espírito Santo é aquele que entende as profundezas do Pai. Ele compreende a mente do Pai, a mente de Jesus. Vamos lá? Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, senão quem? Então Deus, o Espírito de Deus conhece as coisas e o Espírito humano conhece as coisas. Você percebe que é distinto aqui? E esses dois, em algum momento, precisam se conectar. Em algum momento, eles precisam ser amigos, porque está nas mãos do Espírito as profundezas de Deus e está na mão do homem as profundezas do homem. E esses dois precisam se entender. Um não pode falar alho, o outro entender bugalho. Um não pode chamar
Jesus e o outro entender Genésio, porque não vai dar certo isso aí. Amém? Vamos lá. Que nele reside assim igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Segue adiante. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo. Presta atenção agora, Espírito do mundo. Nós temos muita informação nesse texto aqui. Mas sim o Espírito que vem de onde? De Deus. Onde que está esse Espírito de Deus? Ele está na tua mente? Não. Onde está esse Espírito? No seu Espírito. Porque a Bíblia fala que nós somos um só Espírito com o Senhor. O Espírito de Cristo está misturado com o nosso Espírito. Amém? Então Deus onde Ele reside? No nosso? Então vamos lá. A fim de que possamos o quê? Compreender o que por Deus nos foi outorgado. De que forma? Gratuitamente. Olha que coisa interessante aqui. Guarda essa outra frase aqui. Gratuitamente. É muita informação nesse texto. Acho que tem mais uma partinha desse texto aí do que eu passei ou não? Assim, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas por onde? Pelo Espírito. Agora só, interpretando verdades espirituais para os espirituais. Segue adiante. As pessoas que não têm quem? O Espírito de Deus não aceitam as verdades que vêm do Espírito, pois lhe parecem absurdas. Absurdas. Te parecem absurdas? Cadê você, absurdo, que sumiu daqui? Aqui. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas não são discernidas espiritualmente. Agora, o último texto, vamos lá. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Gente, pensa num texto que tem informação para nós aqui. Tenta num texto. Então, primeira coisa, a Bíblia fala que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, jamais subiu o coração do homem. Amém? Essas são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Preste atenção. Você nunca vai entender Deus, ou seja, ouvir Deus pelos ouvidos naturais. Você nunca vai ver Deus, ou seja, perceber Deus pelos olhos naturais. Você nunca vai perceber Deus, entender Deus com o coração natural. Por isso que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano. Mas onde você percebe todas essas coisas? No seu espírito. No seu espírito. A Bíblia diz então que o homem natural, ele não entende as coisas do espírito. Agora vamos discernir, quem é esse homem natural? O homem natural é aquele que nasceu da carne e do sangue. Ele não nasceu da água e do espírito. É a pessoa que não nasceu de novo. Então, por exemplo, você não pode comunicar o evangelho para um ímpio. O que você pode comunicar para o ímpio é a boa nova de salvação. Mas a vida cristã não serve para o ímpio. Porque quando você apresenta o padrão cristão para um ímpio, lhe parece o quê? Loucura. Porque ele não pode admitir aquilo como verdade. Mas o padrão cristão pertence a quem? Pertence a quem? Aos salvos. Lembra de Adão? Por que Deus poderia exigir dele a obediência? Porque Adão, ele veio a existir de forma eterna. Adão não era um espírito morto. Adão era eterno. Por isso que ele podia ter relacionamento com Deus. O texto não diz que certamente morrerás? Adão morreu? Não. Morreu espiritualmente, não fisicamente. Então a gente ensina que ele morreu, passou a morrer, possivelmente morreria eternamente, que é o padrão do homem. Hoje nós, como seres humanos espiritualmente nascidos de novo, precisamos o quê? Se tornar pessoas espirituais. E aqui que entra o grande segredo. Como é que você se torna uma pessoa espiritual? Primeiramente você tem que entender como que Deus trabalha aqui. De que forma que você recebe as coisas de Deus? Gratuitamente. Então, primeira coisa que você tem que entender para ser um homem espiritual. Tudo o que Deus fez já está feito. Eu e você aqui, nós trabalhamos numa obra consumada. Repita comigo. Nós trabalhamos, funcionamos, nos relacionamos
tudo que somos, tudo que temos, vem de uma obra consumada. Então nada do que você faz, acrescenta poder ao nome de Jesus. Nada do que você faz acrescenta poder ao sangue de Jesus. Nada do que você faz acrescenta valor à graça de Deus. Agora, tudo o que você faz é o que o texto diz, para que possamos compreender o que de Deus recebemos gratuitamente. E quanto mais o homem, o ser humano nascido de novo, ele se dispõe a compreender, mais você vai buscar e vai chegar ao entendimento. Então, por exemplo, quem aqui ora para ser vitorioso? Diga amém. Está errado. Os budistas também oram. Não significa que a oração deles torna eles vitoriosos. Os muçulmanos também oram. Não significa que eles vão se tornar vitoriosos. Todas as religiões oram, irmão. Então, não é a oração em si que torna você vitorioso. São as bases da oração que você faz. Por isso que você tem que orar em o nome de Jesus. Por que você ora em nome de Jesus? Porque Jesus, ele é aquele que consumou a obra de Deus. Aleluia! A sua oração é em cima de algo consumado. Então, isso você está mostrando que você é um cara espiritual. Que você tem o quê? Entendimento espiritual das coisas. Pastor, eu não estou confuso. Eu vou te mostrar sobre Jesus. Vamos lá. Quem crê que Jesus existiu? Você não diferenciou agora de ser humano nenhum, amém? Todos comemoram o Natal, Jesus nasceu, ok? Quantos aqui acreditam que Jesus morreu? Amém? Você não difere de ninguém, porque todo mundo comemora a Páscoa. Agora, quantos acreditam que Jesus morreu para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quantos acreditam que Jesus Cristo morreu para levar sobre si as nossas iniquidades? Quem crê que Jesus é aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus? Quem crê que em Jesus há redenção, justificação, reconciliação? Quem crê que em Jesus há paternidade? Diga amém! Aí você difere, porque você tem um entendimento. Então, Jesus nasceu, Jesus morreu, é história. Agora, ele nasceu, morreu, ressuscitou para perdoar os meus pecados e reconciliar-me com Deus, é entendimento espiritual. Pegou aqui ou não? Ah, pastor, mas eu não ouço isso no espírito. Na verdade, isso está no teu espírito. Porque você não estava lá quando Jesus morreu. Você não viu a história, não tem nenhuma fotografia, nem um slide. Ninguém postou no Instagram. Alguém está entendendo? Você não estava lá quando Jesus ressuscitou. E talvez você nunca viu Jesus assentado à direita do Pai, reinando sobre principados e potestades. Mas é uma verdade para você ou não é? Alguém pode tirar isso de você? Porque é uma verdade no seu espírito. Quem revelou isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo imprimiu no teu espírito. O Espírito Santo imprimiu isso no teu espírito como uma verdade. Amém? Agora vamos lá, vamos voltar lá para Adão. Como é que o Espírito Santo, então, tornou essa verdade para você verdadeira? Redundância pedagógica. Verdade verdadeira. Como é que ele fez isso? Mediante a palavra. Ele pegou a palavra e tornou verdade para você. Agora, por que você anda nessa verdade? Aí você vai entender uma coisa importante entre ser humano e Deus. Romanos 12, de 2 em diante, nos ensina que nós devemos renovar a nossa mente, para que, com a mente renovada, possamos experimentar. Diga comigo, experimentar. Mais forte, diga experimentar. O grande problema nosso é que, mesmo nascido de novo, a gente não consegue entrar na profundidade do que Deus nos deu gratuitamente, porque a nossa mente é carnal. A nossa forma de pensar é performática. A nossa forma de se relacionar com Deus é meramente humana. Nós não nos relacionamos na base da justiça. Nós não nos relacionamos na base da reconciliação. Muito do nosso relacionamento é performático. Então o que acontece? Voltando lá. Onde que o Espírito fala conosco? No nosso? Só que a linguagem do Espírito vai ser traduzida.
Precisa ser traduzida para uma linguagem pedagógica, para que eu transforme nisso num melhor marido, para que eu transforme isso numa melhor esposa, para que eu transforme isso num melhor pai, para que eu transforme isso num melhor filho, que eu me transforme num melhor cristão, que eu me transforme num melhor pastor. Quantos concordam? Diga amém. Quando isso acontece? Quando a sua mente, ela é agora cativada pela leitura da Bíblia. Aí você lê a Bíblia, aí o Espírito que está dentro de você testifica, mostrando que é uma verdade de Deus. E aí a sua mente agora não entra mais em conflito quando o Espírito Santo fala. Porque o grande problema de nós ouvirmos Deus é, Deus fala no Espírito, a mente entra em crise. Quem já passou por isso aqui, diga amém. Aí fica, o tico não fala com o teco, dá uma crise violenta. Porque Deus falou. Então, quanto mais você renova agora a sua mente, mais fácil fica o seu relacionamento no Espírito. Parece que eu já escutei uma coisa dessa aqui num certo pregador que iniciou a mensagem dando uma introdução, que Deus se revela a nós através da... Quanto mais você se enche da palavra, permitindo que o Espírito Santo vá criando sinapses espirituais. Uma linguagem acho que está sendo um pouco técnica aqui, né? Conexões espirituais. Mais a voz de Deus não vai lhe parecer loucura. Mais você vai poder ter relação com Deus de forma livre. Mais você vai estar livre na alma para servir a Deus. Deus falou, minha alma já está treinada, meu espírito já está treinado, aleluia. Eu já treinei a minha alma, minha alma, vá ao seu descanso, aleluia. Por quê? Porque eu sujeitei a minha alma ao padrão divino. Eu sujeitei a minha alma ao padrão celestial. A minha cultura já não é mais terrena. A minha cultura agora é celestial. A minha cultura agora não é mais curitibana. A minha cultura agora é divina. A minha cultura agora não é mais de alguém simplesmente culto, mas é de alguém espiritual. Por isso que o homem espiritual discerne todas as coisas, enquanto natural não. Alguém está comigo aqui? Dá um brado de vitória. Agora, qual que é o nosso grande problema nessa história toda aqui? Toda aqui. Vamos tentar costurar esse monte de parte do tecido. Vamos criar uma roupa aqui para a gente vestir. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Nós vivemos em dois mundos. Desculpa. Nós vivemos em dois mundos. O mundo natural e o mundo espiritual, que eles se misturam constantemente. Concorda comigo ou não? E como que a gente consegue conciliar isso daqui? Como que eu consigo andar em vitória no mundo natural que é injusto? Você já percebeu que esse mundo natural é injusto? Quem já sofreu injustiça aqui? Quem já foi traído aqui? Quem já foi sabotado aqui? Quem já se auto-sabotou aqui? O amém parece que foi mais forte agora, né? Ok? Quantos de nós aqui já passamos problemas, dificuldades, e que não era justo para você? Diga amém. Irmão, você não pode esperar justiça aqui. Você não pode ficar esperando um mundo perfeito. Perfeição é só para o céu. Perfeição é só lá para onde não tem mais choro e não tem mais lágrima. Aqui na terra, você vai ter que aprender a viver com a injustiça. Aqui você vai ter que aprender a viver com a baderna. Aqui você vai ter que aprender a viver com as coisas que não estão encaixadas, porque está tudo quebrado. Política está quebrada, a saúde está quebrada, os relacionamentos estão quebrados, não tem nada funcionando perfeito neste mundo. Bem, se você então precisar dessas coisas externas para se relacionar com Deus, lascou tudo. Lascou tudo. Então, eu chego na conclusão, neste mundo eu sou o quê? Peregrino. Peregrino. E como que eu peregrino nesse mundo? Como homem natural? Não, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, meu espírito foi recriado. Eu tenho uma identidade bem formada, aleluia. E como que eu ando nesse mundo? Eu vou agora ser um Amish, eu vou ser um eremita, eu vou ser um cara isolado da planeta Terra? Não, eu ando
comendo deste mundo, mas não dependendo deste mundo. Eu ando neste mundo como quem está passando por aqui, mas que não tem as suas raízes aqui. Eu ando por este mundo, quem não está conquistando para esse mundo, mas está trabalhando para a eternidade. Então, conforme eu vou passando por este mundo, eu vou exalando a fragrância de Cristo. Conforme eu vou passando por este mundo, eu vou brilhando a luz de Jesus. Conforme eu vou passando por este mundo, eu vou mostrando o amor de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então eu começo a me tornar o quê? Um ato revelador da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Aí o cara fala, mas por que você está agindo desta forma? Porque o meu fundamento é outro. O meu fundamento é outro. Aleluia! E o grande problema de hoje em dia é que nós queremos ter o mesmo padrão do mundo. Não dá, irmão. O mundo está numa contrapartida com Deus. Não dá. Aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E nós não devemos ser hostis ao mundo porque somos hostis. Nós já somos hostis ao mundo porque somos espirituais. A nossa atitude é como a de Noé. A gente condena as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa atitude é como a de Noé. As pessoas ficam envergonhadas porque a luz brilha, a treva aparece. A luz brilha, a pessoa já vê e ela vai ficar brava com você, mas ela não tem que ficar brava com você. Você só está sendo quem você é, filho de Deus, luz desse mundo, para brilhar como luzeiro no meio de uma sociedade corrompida. Glória a Deus, comigo ou não? Alguém está comigo aqui ou não? Aleluia, glória a Deus. Aí vamos lá. Aí você está nesse mundo totalmente corrompido. Eu vou te falar como que funciona o mundo corrompido. Vocês querem ouvir mesmo ou não? Vocês têm 10 segundos para sair daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou contar até 12 para dizer que eu não roubei. 11, 12. Você não é mais inocente no que eu vou dizer. Olha como que funciona. Um homem espiritual, onde está a sua fonte? Onde está a sua fonte? Onde está a sua fonte? Então, o homem espiritual nunca na vida poderia se considerar sozinho, rejeitado. Se o nome dele é Emanuel, e Deus é Espírito onipresente, está em todo lugar, você nunca está sozinho. Você pode estar com carência de amizade, você pode estar com vontade de ver um amigo, um abraço da esposa, do marido, aquela comunhão com alguém que você ama, mas nunca sozinho. Nunca sozinho. Por exemplo, você nunca poderia se sentir não amado. Ninguém me ama. Deus levanta o céu. Mentira, eu amei o mundo de tal maneira. Mentira! Romanos 5,5 diz, o amor de Deus está derramado em nosso coração, mediante o Espírito Santo residente em nós. Então, eu me sinto assim, tão rejeitado, tão assim o cocô da mosca. O teu problema não é com pessoas, o teu problema é com Deus. A sua relação com Deus não está muito legal. Porque você pode chegar para Deus e falar, Deus, me abandonaram, me rejeitaram, me maltrataram, mas posso falar uma coisa? Eu sou amado. Você está percebendo? Está percebendo o que é uma linguagem espiritual dentro do ambiente natural? Porque esses mundos se misturam. Agora, se a sua mente é carnal, egoísta, a sua mente ela pensa em você,
o seu padrão é humanista, você não vai conseguir se relacionar bem com Deus. Você não vai conseguir ter intimidade nunca com Ele, porque o seu padrão é humano. E o padrão humano, ele é injusto. O padrão humano, ele é traiçoeiro. O padrão humano é limitado. O padrão humano é falho. Mas o padrão divino é perfeito e inabalável. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Aí eu estou nesse mundo aqui, fazendo negócios, conversando com pessoas, dizendo coisas, e me falta paz. O que isso mostra? Cuidado, a sua relação com o mundo aqui tem alguma coisa que não está combinando com Deus. Mas pastor, é justo? Sim, é justo, mas talvez não é o momento. Simples. Não é que nem tem tudo errado na vida. Às vezes não é o momento. Você lembra das receitas que as mulheres fazem as comidas? Reserva. Você vai usar, não agora. Mas será que a ganância deixa a gente esperar um pouquinho? Não. Alguém lembra de Acã? Quem foi Acã? Um idiota. Ele foi idiota. Estragou a vida de todo mundo. Né? Fez todo mundo passar vergonha. Agora você lembra qual que era a crise de Josué? A crise de Josué não era pessoal. A crise de Josué era o quê? Com o plano de Deus. Senhor, agora todas as nações vão ver o que aconteceu. Eles não vão ter mais temor do Senhor. Eles não vão mais respeitar o nosso exército. Essa era a crise dele, não estava numa crise pessoal. Então Acã representa para nós atitudes que nós tomamos, egoístas, mesmo fazendo parte do povo de Deus. Aí eu vou te falar uma coisa muito interessante. Isso é muito simples aqui. Eu vou usar um tênis, eu vou usar um software, eu vou usar uma bolsa da Louis Vuitton, eu vou usar alguma coisa muito chique, que você sabe que custa muito dinheiro, e que você orou a vida inteira para ganhar e não ganhou. Trabalhou duro para comprar. E o dinheiro não foi suficiente. E você orou, e agora com jejuns, e Deus não te deu. Nem um amigo convencido naquela oração pública que você clamou no meio de 500 pessoas. Oh Deus, eu quero tanto que alguém, movido pelo Senhor, me abençoe. Mesmo assim, ninguém te deu. Alguém ouviu aqui? Aí você vai lá e compra o pirata. O que você está querendo dizer aqui? Eu sou um tipo de pessoa que não tenho limites. Eu vou atrás do que quero a qualquer preço. Aí eu te pergunto, você é um cara espiritual? Eu acho que alguns computadores vão parar de funcionar hoje. Vai ter bug aqui na igreja. Por que nós estamos mostrando aí? A Bíblia diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A base aí não é mais espiritual, é a soberba da vida. E onde está o problema? Você não tem a identidade formada. Você não é o que é pelo que você é. Você é o que é pelo que você tem. Então isso mostra que você ainda não cultivou uma relação espiritual profunda com Deus, ao ponto dele marcar você na filiação divina. Esse foi o primeiro padrão de relacionamento entre Deus e o homem. Esse foi o primeiro padrão de relacionamento espiritual entre Deus e Adão. Você tem limites. Você tem limites. Você pode comer disso, mas disso aqui você não pode. Eu posso fazer uma pergunta para você? Na carne, você consegue se frear? Nunca. Por isso que Romanos 8 diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Visto que era impossível a lei, mas se tornou possível a graça. Vai um pouquinho mais para frente, dizendo, não somos mais devedores à carne,
como que obrigados a andar na carne, porque a inclinação da carne é morte e a inclinação do espírito é vida. Como é que você vai se inclinar para o espírito se você não treinou o seu homem interior para discernir as coisas espirituais? Você não treinou o seu homem interior para entrar no governo da sua alma e dizer: se aquieta. O que você está querendo, Deus não te deu agora. Então se aquieta. E se Deus não te der, não fique perturbado, porque Deus é bom. E Ele não está te dando isso porque é bom para você não ter isso. Agora, na sua relação paternal, você confia no amor de Deus? Ou você é um filho mimado? Que quando Deus não te dá as coisas, você fica de mal com Ele. Igual a Acã. Era proibido. Era proibido. Aquela capa era proibida, aquela barra de ouro era proibida, era para ser consagrada aos tesouros de Deus. Agora, na próxima cidade, repita comigo, na próxima cidade. Mais uma vez diga, na próxima cidade. Deus falou assim, agora não vai ser mais como em Jericó, vocês podem pegar essas propriedades para vocês mesmos. Gente, era só esperar. Isso que você está ultrapassando limites, porque está na carne, não está sendo guiado pelo Espírito, era só esperar. Só esperar. Dá um cutucão no seu irmão aí, fala assim, só esperar. Talvez um namorado diga para a namorada agora, ei, é só. Aproveita. Aí dá um cutucão que é bem dado, principalmente as mulheres. Assim, escutou Deus falando? Criatura, é só esperar. Né? Aí talvez algumas mulheres olhem para o homem e dão um cutucão assim, o tempo de esperar acabou, vamos lá. Chegou em Ai agora. Pare para pensar sobre isso. Porque todas as vezes que a gente vai além dos nossos limites, as consequências virão, irmãos. Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu de Adão. Deus não desistiu de Eva. Deus não desistiu de nós. Mas as consequências vieram. Então, quando você anda no Espírito, além de você entrar nessa relação com o Espírito de Deus e vai descobrir a mente de Deus, que são pensamentos concretos, nunca Deus vai se comunicar com você de forma abstrata. Não tem na mente de Deus esse pensamento satânico, esse pensamento diabólico que entrou dentro da cabeça de alguns crentes. Não tem o pensamento daquele assim, nada a ver, pastor. Não tem essa teoria de Einstein, isso é relativo, não existe isso para Deus. Os pensamentos de Deus sempre são, melhor dizendo, concretos. Se é mal, é mal. Se é bom, é bom. Se é certo, é certo. Agora, por que a gente não pega o texto que diz o sim seja, o não seja, e o que passar disso? Aí já entra uma outra coisa que eu não vou ter tempo de ensinar. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito humano, e aí você vai entender o que o texto diz aqui. Vós não recebestes o Espírito do mundo. Eu vou dar uma explicadinha, vamos lá. Eu sei que vocês são curiosos. O que é o espírito do mundo? O espírito do mundo é um sistema anti-Deus. É um sistema anticristo. É um sistema onde se opõe às verdades de Deus. Então Deus falou, se você não recebeu o espírito do mundo, crente que se encaixa ao padrão do mundo, no mínimo, ele não nasceu de novo. Não encaixa. A configuração não vai, não roda, não gira. Não vai, o padrão não funciona, porque Deus não nos deu o espírito do mundo. E Jesus fala muito claro, como é que Deus fala? Como que Deus se relaciona? Pelo Espírito, por intermédio da sua palavra. O que Jesus falou? Aqueles que ouvem a minha palavra, porque são meus,
Vós não ouvis as minhas palavras, porque não sois meus, mas sois do maligno. Então há um sistema aqui. Eu me lembro que eu fui numa igreja uma vez, e a pessoa chegou assim, não, irmãos, que eu estava dirigindo, e de repente eu tive um problema sério na minha vida ali, eu ia bater meu carro, e Deus me deu o livramento. Só que eu quero falar para os irmãos que eu fiquei muito contente, porque se eu batesse o carro, e eu ia ter problema com a polícia, porque eu não tenho carta. Aí eu olhei assim, aham. Irmãos, Deus me deu um livramento. Eu estava 200 por hora. Eu tive um acidente, ninguém morreu. Aham. Qual que é um dos grandes padrões do espírito do mundo? É o espírito de Che Guevara. Se há governo, eu sou contra. Ou seja, se há lei, eu estou para quebrar. Se há lei, se há protocolo, eu vou quebrar. E é nisso que às vezes a cultura minha, talvez a sua, dos brasileiros, é de dar jeitinho. Independente de alguns países que já foram cristianizados e estão vivendo o pós-cristianismo hoje, é fato, mas o padrão do cristianismo está inserido em muitas bases da cultura. Nesses países não tem jeitinho, tem caminhos. Você quer resolver o problema? Você vai resolver, mas não com jeitinho, com caminho. Vai resolver. Tem um caminho, a gente vai criar o caminho para você resolver. Você vai criar o caminho para você resolver. Esse dia eu estava aconselhando um empresário lá. Ele falou, o governo bateu aqui na minha empresa. Olha que interessante. E eu descobri que eu estava fazendo algumas coisas erradas. Aí eu falei, puxa, cara, que pena, o que aconteceu? Não, o governo simplesmente colocou um tutor aqui, um profissional da área contábil, para me ensinar a fazer certo, para que ele não me multasse. Aí eu falei, você achou isso legal? Eu falei assim, o máximo. Porque eu não fiz porque queria, eu fiz porque não sabia. Então, observe bem o que eu estou te falando. A partir daquele dia em diante, o fiscal saiu lá e disse assim, a partir de hoje, se você fizer errado, não cabe mais aqui, eu não sabia. A mesma coisa conosco, queridos. Se nós quisermos ter intimidade com Deus, você tem que entender que Deus, Ele é um Deus de padrão. Deus tem padrões. A fé não é para quebrar padrão. A fé que quebra padrão é um padrão que Deus não estabeleceu. A fé que quebra padrão é um padrão que Deus não estabeleceu. Então, os padrões de Deus, quando são quebrados, há um propósito muito bem definido para aquilo. Uma lei, quando é quebrada, é muito bem definida para aquilo. Outro caso eu explico sobre isso. Mas não como nós, que vamos quebrando as leis, 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 principalmente as divinas, e achando que Deus está conosco e não nos acontece nada. Isso não é mentira, isso é mentira. Isso significa que o nosso espírito deixou de ouvir Deus e a nossa alma agora é dada a si mesmo. Aí você vai entender o que está escrito em Coríntios, que a tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento para salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz o quê? Morte. Então, por exemplo, vou tirar a paz agora, vou colocar tristeza. Quantos de vocês, de repente, estão fazendo um negócio, fazendo alguma coisa, e de repente, você acorda de manhã com uma tristeza violenta no seu coração? Não é depressão, não é isso. Não é porque o seu time perdeu no domingo, não é nada disso. O que você faz com isso? O que você faz com esse sentimento aí? Você joga ele no lixo? Você vai lá e toma um café bem forte para a cafeína te acordar para o dia? Ou você sabe que aquela tristeza está querendo te levar ao arrependimento? Você fez uma coisa que não devia. É isso, é assim que Deus trabalha conosco. Então você deveria ir lá, entra no seu quarto, fecha a sua porta em secreto. Você fala, Deus, há uma tristeza segundo o Senhor aqui que é para produzir arrependimento. Espírito Santo, a sua palavra diz que o Senhor convence o homem do pecado.
fala comigo aonde eu pequei. E a Bíblia diz que o espírito humano conhece as coisas do homem. O espírito humano vai comunicar de uma forma pedagógica para você. Ele vai te falar aonde você errou. Aí, o que você tem que fazer? Vira para o seu irmão e fala assim: joga fora a síndrome de Adão. Vai, prega comigo aí. Joga fora a síndrome de Adão. O que é jogar fora a síndrome de Adão? O Espírito Santo vem e te convence. Você pecou aqui, olha a síndrome de Adão. Mas foi a mulher que você me deu. Aí eu te pergunto, um cara que busca justificação, está procurando reconciliação e confessar pecado? Não, carnal. Carnal. Está na oração? Carnal. Está na presença de Deus? Carnal. Está na igreja? Carnal. Se Deus é pai, Deus é pai? Teu pai? Teu pai? Teu pai? Teu pai é bom? É confiável? Teu pai te disciplina? Para o bem ou para o mal? Por que ficar transferindo culpa? Deita no braço dele. Qual o medo de confessar? Qual o medo de admitir o erro? Qual o medo de você ser um filho de fato espiritual? Percebi algo no espírito aqui. Alguém fala: Deus me ama tanto que ele já me perdoou sempre. Eu nem sinto essa tristeza mais do pecado. Eu nem mais assim. Deixa eu te falar uma coisa. Hebreus capítulo 12. Presta atenção, olha para os meus olhos aqui. Isso é muito importante para a sua vida. Porque se você está na igreja, é porque você está atrás de Deus. Se você está me ouvindo, é porque você quer relacionamento com Deus. Eu penso nisso, amém? Então deixa eu te falar, se você está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, cometendo algumas coisas pecaminosas, e você não vê Deus te disciplinando, escute o que é isso. Uma coisa só: você não nasceu de novo. Porque a Bíblia fala que Deus só disciplina filhos. Se estáis, pois, sem disciplina, sois bastardos. Então não é bom. Não é bom você viver numa vida esculhambada. Não é bom você viver numa vida relaxada. Não é bom você ficar fazendo um monte de coisa errada e sabendo que você está quebrando leis e padrões, e está quebrando padrões de comportamento e de relacionamento, e você não é consumido dessa tristeza que procede de Deus, que tem o objetivo de produzir. Não acontece nada com você. Isso é um sinal ruim, não é um sinal de amor, não é um sinal de misericórdia. Isso é um sinal ruim. Significa que você não nasceu de novo, porque Deus não vai disciplinar filho do diabo. E Ele não tem como comunicar com você. Você está morto. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. A intimidade com Deus depende desses conceitos. A intimidade com Deus depende desses treinamentos. Então, concluindo aqui, voltando lá do início onde eu comecei a mensagem. Por que Deus vinha na viração do dia falar com Adão? Você já falou essa pergunta? Já fez essa pergunta ou não? O que Deus vinha fazer na viração do dia ali? Conversar, só bater um papo, tomar um chazinho da tarde? Não, diga comigo. Deus vinha discipular Adão. Porque você nasce de novo imediatamente. Mas você amadurece num processo. Por isso que tinha que ser na viração da tarde. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ei, não se engane. A maioria de nós aqui somos igualzinho à Torre de Pisa. Ó. Conhece a Torre de Pisa na Itália? Como assim, pastor? Nós estamos inclinadinhos assim para fazer coisa errada. É só mais um grau de inclinação que rói tudo, demole tudo. Não se engane, meu irmão. Não brinca com a carne, não. Não brinque. Ela é perigosíssima. Por isso que esse treinamento, você não vai chegar da noite para o dia nesse nível de intimidade. Você não vai chegar da noite para o dia nesse nível de entendimento. Pastor, por que você está falando isso? Escute. Você tem que parar com essa fé infantil
de achar que vai vir um pregador com uma varinha mágica, bater na tua cabeça, e você agora percebe Deus em todos os seus aspectos, em toda a sua profundidade da noite para o dia. Você vai numa conferência muito boa como essa, parabéns por essa conferência, mas ela é só um start, ela é só mais um toque de Deus, ela é mais uma instrução de Deus, que a partir dela você constrói alguma coisa. Agora, ficar nessa fé de varão, de toque, hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não acredito nisso, eu acredito que a partir de hoje a sua vida pode não ser mais a mesma. Isso é mais coerente. A partir de hoje você pode ser transformado. A partir de hoje está proposto a vida para você. A partir de hoje, glória a Deus. Porque isso leva tempo. Leva tempo. Eu costumo dizer que às vezes esses encontros sobrenaturais que a gente tem é igual a academia de um camarada que está 30 anos sem ir nela. Ele vai lá e... depois fica um mês sem andar. É igual o cara que aprendeu a jejuar, daí vai 40 dias de jejum, aí depois passa 40 anos sem jejuar. Não adianta nada. É a constância. Deixa eu te falar, querido. Alguém está percebendo meu coração paternal aqui? Quem está percebendo aqui? Meu coração de... Eu não estou aqui para envergonhar ninguém, eu não estou aqui, eu estou aqui para instruir você. Eu quero o teu bem, amém? Está comigo aqui? Está percebendo isso ou não? Então, como é que você cresce? Você vai crescendo aos poucos. Como que você cresce em intimidade? Aos poucos. É melhor que você cresça 1% por mês do que tentar crescer 50% de uma vez. É melhor que você esteja um pouquinho melhor hoje do que foi ontem. Amanhã você é um pouquinho melhor do que... Se você vai entendendo que é um processo, que o justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É assim que somos nós. Entra nessa dimensão. Eu vou começar a treinar o meu espírito. Se você, por exemplo, usei as línguas estranhas aqui, comece a orar em línguas estranhas todos os dias, você pode orar em línguas estranhas o dia inteiro. Eu gosto lá nos Estados Unidos porque é o maior, talvez o maior país de etnias do mundo. Tem língua de tudo que é tipo lá. Então eu saio igual um doido na rua. Os caras falam, eu não conheci esse idioma, não. Eu não me sinto um doido da rua. Amém, glória a Deus. Está trabalhando em casa, está cozinhando. Está dirigindo. Sentiu vontade de falar mal do marido? Ai, alguém aqui entendeu ou não? Amém? Jejum. Alguém acrescenta valor ao sangue de Cristo? Não, mas você pode se aperfeiçoar. Por que a gente jejua? Você está dando um ensinamento para a carne. Eu estou em charge. Eu estou no controle agora. Eu mando aqui. Eu te alimento a hora que eu quiser. É tremendo isso. Pastor, eu não consigo jejuar. Sabe o que você está dizendo? Você não tem o controle de você mesmo. Vocês me olharam com um olho tão maligno. Qual que é o fruto do Espírito? Um dos frutos do Espírito, lá em Gálatas 5. Domínio. Tem coragem de repetir depois desse versículo? Eu não consigo jejuar? Vamos lá. Vamos lá? Qual que é o fruto do Espírito? Quem tem coragem de dizer que não consegue jejuar aí? Se você não consegue jejuar, porque você não tem domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, você não deve desenvolver o fruto do Espírito. Se você não desenvolver o fruto do Espírito, é que a sua relação, a sua intimidade com Deus não está legal. É só isso. Então, não olhe esse problema, essa dificuldade de jejuar como um problema. Olhe como a falta de paz, a tristeza. São indicações. Alguém está entendendo aqui? Estou ensinando você a ser bonzinho consigo mesmo, de você ficar se torturando, se matando.
de você pegar essas placas sinalizadoras e educar o teu espírito. Vai um pouquinho. Se eu não consigo jejuar porque eu não tenho domínio próprio, se eu não tenho domínio próprio porque eu não estou numa relação profunda com o Espírito, então o que eu vou fazer? Eu vou ter a minha relação com o Espírito restabelecida, vou desenvolver o domínio próprio e vou começar a jejuar, porque quando eu jejuo, eu digo à minha carne, eu estou no comando, e quem entra no comando então? O espírito humano. Porque no espírito humano habita a verdade. O espírito humano é santo. O espírito humano é santificado. O espírito humano habita Deus. O espírito humano habita a luz. No espírito humano habita a natureza divina. É ali que você vai permitir ter governo sobre a sua vida. Glória a Deus por isso ou não? O jejum não muda Deus, mas muda você. Aleluia. Quem está recebendo de Deus aqui, diga amém. Diga comigo, incredulidade que gerou independência. Uma das grandes obras do Espírito é tornar você dependente de Deus. Agora eu vou entender. Oração torna você vitorioso? Não. O que te tornou vitorioso? A obra consumada da cruz. Agora, por que eu oro? Por que eu oro? Por que eu oro? Por que eu oro? Eu estou dizendo, Deus, eu não posso fazer sozinho. Eu não tenho condições em mim mesmo. Deus, eu preciso de você. Sem você, como disse Moisés, eu não dou um passo aqui. E agora o contrário, quando a sua alma grita, o seu envolvimento com o secular está tão alto, que você não tem tempo para orar. O que você está falando? Deus, você tem muito anjo para administrar. Você tem muita gente para cuidar. Pode deixar. Eu sei cuidar de mim mesmo. Independência. E toda vez que você se torna independente, escute, você vai fazer bobagem. Eu gostaria de fazer apelos aqui. Talvez você nem precisa vir aqui na frente. Mas de repente, se você percebeu hoje que você não nasceu de novo, porque de repente você não tem prazer em obedecer a Deus. Jesus fala que os meus mandamentos são suaves, não são pesarosos. A Bíblia diz naquele texto que diz que Deus prepara essas coisas para aquele que os amam. Aquele que me ama é aquele que guarda o meu mandamento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. João 14, 21. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei. Me manifestarei, me permitirei ser conhecido, me permitirei ter relacionamento, me permitirei ser acessado. Se você não tem certeza do seu novo nascimento, abra o teu coração profundamente para Jesus agora. Abre o teu coração para uma conversão genuína. Abre o teu coração para uma profundidade em Deus que você nunca agora mesmo fala. Jesus, eu era um religioso até hoje. Jesus, eu era só um frequentador de cultos. Jesus, por favor, me convença profundamente de pecado, me convença profundamente dos meus erros. Eu quero nascer, eu quero ser livre do sistema, porque aquele que nasce de novo é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu não quero mais ficar nesse sistema chamado mundo, aleluia. Eu não quero mais o espírito do mundo me governando, mas eu quero o Espírito de Deus. Faça isso. Se você também já nasceu de novo, e a Bíblia chama esse tipo de gente de carnal. O carnal é o cara que entende as coisas de Deus, mas se rebela contra ela.
E você hoje foi convencido, não, eu preciso voltar a ser um homem espiritual. Eu preciso voltar a ser um homem que dá mais atenção ao homem interior. Eu preciso ser alguém que de fato não vou mais ser um negligente com a voz do meu espírito, do meu coração, como algumas pessoas dizem. Eu me arrependo, Senhor, por ser tão bruto. Eu me arrependo por ser tão insensível. Eu me arrependo, Senhor, por negligenciar as disciplinas espirituais, por meio das quais eu me alimento, eu cresço, eu me aperfeiçoo. Aleluia. Se arrepende aí. E você que já está nessa caminhada, talvez estava desanimado. Puxa, não cheguei aonde eu queria chegar. Escute, não existe perfeição na terra. Não desista. Você está numa jornada incrível. Você está num relacionamento extraordinário. Não tente fazer muito de uma só vez. Isso é improdutivo, insustentável. Mas faça um voto consigo mesmo. Levante toda manhã e diga: hoje eu vou procurar ser mais parecido com Jesus. Porque essa é a obra final do Espírito. Que sejamos transformados à estatura de varão perfeito. Que venhamos ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Diga: Espírito Santo, eu quero andar no Espírito e ser mais parecido com Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você orasse um pouquinho. Não estou dizendo em silêncio, porque orar em silêncio não é orar em espírito, é só orar em silêncio. Mas que você orasse um pouquinho e voltasse para o seu homem interior agora. Você que ora em línguas um pouco mais suave agora. E o Espírito da verdade vai começar a abrir os olhos de toda mentira. E o Espírito da verdade vai começar a esclarecer os olhos do seu entendimento. Aleluia, para que você compreenda. Cherele mandara la mamamayas, cherele cantoro lo mambe balamanara la machekiriandere le mamama chekiriandere le mamamaya chekiriandere oyas, orele mandara la manara canteriandere le mamamayas. Ora em línguas. Você que nunca orou em línguas, comece a orar em línguas. Você pode orar em línguas agora, é uma linguagem espiritual. Ele mandara la mama mamaya, ele mandara la chocontoro mamai, ele mandara la mama mamaya te queriande e orolo braba baba santeriande le mama mamaya te queriande ele mandara la mama mama sorianda daias, ele mandara la mama mamaya yo ele mandara la mama mamaya. Santifique o seu espírito. Comece a pôr para fora todos os anos de negligência. Senhor, quanta negligência no estudo da palavra, quanta negligência, Senhor, no jejum, quanta negligência quando não fui guiado pela paz interior, quanta negligência, Senhor, quanta negligência em andar em amor, quanta negligência em não ouvir a tristeza que me produzia arrependimento, quanta negligência. Senhor, eu estava assassinando o meu homem interior, mas agora não, agora veio a revelação, agora veio o entendimento, agora veio a vida de Deus do meu espírito, aleluia. Oh, recandaralamamba babachekerianderele mamamayayande. Oh, recandorolobrebianderele mamamamasanderianderele mamamai. Xerele canto robra bababa sanderi canto rolobra babayayas.
Oh, recandara la mamanderi anderele mamama soberola mamama sanderi anderele mamama chacanderela mamayaias. Se você quiser ficar em pé no seu lugar, pode ficar. Chequerianda, se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Xerele candorolo mamba barala sanderi anderele mamamayaias. Chequenderele mambo borolo brababa sambra, mas ative o seu homem interior. Ative o seu homem interior. Ative o seu homem interior. Do seu interior fluirão rios de águas vivas e